estão indo na casa espírita, às vezes, pela primeira vez. E muitos dizem por aí que o espiritismo não é coisa de Deus, que o espiritismo não é coisa de Jesus, que o espiritismo é coisa do demônio, como se o demônio tivesse com quem se ocupar, né? Só com a política brasileira ele deve estar ocupadíssimo, sem tempo para respirar. Então a gente acaba esclarecendo de uma forma muito simples que a doutrina dos espíritos, ela é baseada nos ensinamentos de Jesus. E Kardec em nenhum momento aboliu Jesus. Aliás, ele contempla, né, um livro da sua codificação todinho falando apenas a respeito do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós temos, e todos nós fazemos Evangelho no lar, não é mesmo? Todos nós. Então, é um livro conhecido de todos nós. Para a nossa palestra na noite de hoje, aliás, esqueci de perguntar como vão vocês? Com a graça de Deus, Jesus no melhor que eu posso merecer. Estaria bem melhor se não tivesse derretido, mas tá tudo bem, né? Vai começar a reclamar, porque daqui a pouco ele coloca aquele frio, aí eu fico 2 semanas na cama, não estou derretendo, mas está em pé. Nós vamos falar hoje de um tema que eu, particularmente, sou muito apaixonada, mediunidade. Nós vamos falar sobre as transformações da mediunidade. E eu adoro falar de mediunidade, então eu permito não empolgar, não passar pelo tempo, mas eu quero ainda ver se dá tempo da gente ainda responder algumas questões que às vezes são básicas. Eu sei que é meia hora, é um tempo pouco aos nossos olhos, né? Para a espiritualidade que está aqui nos tratando é um tempo longo, mas vamos tentar. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é assim, a mediunidade, ela existe na verdade desde que o mundo é mundo. Os egípcios, os sírios, os chineses, os indianos, há mais de 5.000, 6.000 anos atrás, ou seja, desde que o homem esteve aqui na Terra, depois, né, dos nossos queridos dinossauros, nós só tivemos o processo da mediunidade, o mecanismo mediúnico presente em todas as etapas da vida humana. Só que nós vamos só conseguir ter a compreensão disso mais recentemente, a partir do ano de 1848. Porque o Cristo, Jesus de Nazaré, já era médium. Como pode um homem andar sobre as águas? Como ele pode curar quem estava doente? Como ele pode fazer cego enxergar, paralítico andar? Ressuscitar, entre aspas, aquele que acreditávamos que estava morto, que era Lázaro? Como ele pode falar de leis, falar de tantos assuntos ao mesmo tempo com Nicodemos? Então nós sabemos que a figura de Jesus, ela vem, né, figurada pela mediunidade. Jesus agiu mediunicamente em vários momentos. Quando ele está ali naquela mesa, na ceia, a sua última refeição dos discípulos, e ele diz assim, olha, um de vocês vai me trair, ele já sabia o que ia acontecer. Que é aquilo que a gente chama de mediunidade de premonição. Que é quando você sabe o que vai acontecer. Obviamente que não nitidamente como Jesus. A gente tem um flash, um filme, uma sensação. Nós trazemos o mecanismo da mediunidade um pouco mais embrutecido, porque o nosso espírito ainda é muito pequeno para ter essa mediunidade tão expansiva como teve Jesus, para ter a mediunidade tão expansiva como teve Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis também crava. Francisco de Assis foi transfigurado no próprio corpo dele as chagas de Jesus. E tudo isso é mecanismo mediúnico. Tudo isso é mediunidade. E conforme a mediunidade ela vai vindo, anos após anos, décadas após décadas, ela vai se apresentando de forma diferente. Então, precisamos entender o seguinte, que nós vamos começar a entender o processo da mediunidade, como mediunidade, e o que é a mediunidade? É a comunicação entre o plano terrestre e o plano extrafísico. É a comunicação entre o vivo e o morto, entre aspas. Mas se eu te colocar, eu vou tirar a maquiagem. Deixa eu escolher assim. Vou sair daqui de volta para o meu vale de onde eu vim. Então as pessoas ainda ficam com aquela história assim, é iluminada. Eu falo, mas é muita lama, gente. Minha pocinha está reservada para o meu retorno. Então, a mediunidade ela é um processo de comunicação. O médium, ele é o meio, ele é o intermédio, ele faz o intercâmbio entre esse mundo vivo com esse mundo que nós dizemos morto, que na verdade não é morto, é apenas extrafísico. Não é constituído da matéria que nós estamos habituados a tocar e a pegar.
mas é um mundo semimaterial, é o plano espiritual, que é dividido em várias camadas. Lá tem hospital, lá tem vales, lá tem tudo toda, querida. Lá tem a parte da mais umbralina, que na verdade o umbral significa o quê? O limiar, a porta, por onde todos nós vamos passar daqui a algum tempo de regresso. Mas não com muita pressa, porque a gente já se adaptou a estar reencarnado, né? Então a gente precisa voltar imediatamente. Mas voltando lá, em 1948, começa-se um dos primeiros fenômenos que vai chamar a atenção de Leon Hippolyte Rivail, ou melhor, de Allan Kardec. Mas o que acontece? Em 1948, as irmãs Voss. É uma família de um pai fazendeiro, de uma mãe e duas filhas, uma de 14 anos e uma de 11. Os outros filhos não moravam com o casal. Eles se mudam numa cidadezinha pequena, num vilarejo, e eles começam a perceber que naquela casa pequenininha, simples de madeira, tem uns barulhos muito estranhos. E eles já estão quase para mudar daquela casa, já vazando para os meses que eles estavam ali, mais de 10 meses que ali eles estavam, quando a filha mais nova, de 11 anos, ela decide fazer uma pergunta. E essa pergunta é respondida com toque-toque. Aí a de 14 anos, mais entusiasmada com aquela situação, resolve dizer assim, olha, você vai dizer sim com uma pancada só. E para dizer não, você vai colocar 2 pancadas. E tudo que eles perguntavam tinha resposta. Aí as meninas falam assim, ah mãe, é porque amanhã é 1 de abril, então deve estarem brincando conosco. Mas a mãe daquela família tinha percebido que ali tinha algo mais do que uma simples brincadeira. E pede para que aquele espírito, que até o momento não tinha se identificado, pudesse lhe dar algumas respostas mais plausíveis. Primeiro, quantos filhos ela tinha? Ela tinha 6 filhos, 4 já estavam encaminhados, não moravam com eles, e as 2 meninas. Só que o Espírito fala a idade de cada um desses filhos e cita o 7º, que era um menino que havia desencarnado. Então, esses dados ninguém tinha. E aí o que acontece? Começa-se uma grande atenção para essas 2 irmãs. Começa-se a entender que há alguma coisa além daquilo. E o Espírito ainda fala que ele era um cachoeiro viajante, que ele estava dividindo a casa com uma outra pessoa e que essa pessoa havia o assassinado por causa de $500 e que o corpo dele estava sepultado no sótão. Depois tudo isso foi verificado e viram que era verdade. Esse Espírito estava ali com a permissão de Deus e de Jesus para fazer com que a humanidade começasse a entender o que era a mediunidade. Que a vida não era só física, a vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem abarcar. Depois disso, elas se mudam, passado algum tempo, mas nós vamos encontrar no ano seguinte, de 1854, acontecendo o fator das mesas girantes. O que é isso, Tânia? Aquelas mesas pequenininhas, quadradinhas, que muitas vezes tem em restaurante, em barzinho, essas mesas saíam rodopiando e respondendo as perguntas que aquela vamos dizer assim, aquela classe social abastada fazia numa noite fria de inverno na França, porque simplesmente queria uma diversão. Só que essa diversão, na cabeça deles, não podia durar mais do que 2 invernos, ou seja, mais do que 2 anos. Mas é aí que Allan Kardec, que na verdade é Leon, ele vai começar, o Rivail, né, como a gente costuma dizer, ele vai começar a pesquisar, porque ele é um cientista. Ele é formado em pedagogia, em química, em física. Ele então vem de uma escola muito tradicional, ele é professor, e ele começa a colocar toda a sua ciência sobre aquele acontecimento, para que a partir daí ele pudesse estar constituindo o Livro dos Espíritos. Então esses foram os primeiros fenômenos mediúnicos que chamou a atenção da humanidade toda. No entanto, nós bem sabemos que a mediunidade ela já se dava. Aqui no Brasil, como nós somos um país onde nós somos descendentes de europeus, de índios, de negros, nós sabemos que isso já ocorria. Tanto era que os senhores de escravos, eles deixavam um dia reservado para que os escravos pudessem fazer o seu culto. E muitos deles iam até a senzala para ouvir aquele benzedeiro, para ouvir aquela benzedeira, para que trouxesse ali, muitas vezes, uma resposta, quando a ciência já não se resolvia mais. Então,
Nós sabemos que a mediunidade está entre nós. Os índios também, com seus pajés, com a mania de fazer as suas ervinhas, é também um processo mediúnico. Muitas vezes eles estavam ali incorporados para tratar daquelas doenças que naquela época não tinha essa medicina para todos, assim como no dia de hoje, boa noite, minha flor, ainda não se tem. Então, a mediunidade, ela vai ser caracterizada por Ivail, que é o nosso querido Allan Kardec, e ele vai constituir não só a codificação, que nós bem conhecemos, mas vai constituir dentro dessa codificação um livro só para falar de mediunidade. Existem vários tipos de mediunidades. Existe a mediunidade falante, auditiva, a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, a psicografia, a pictografia, vários tipos. Se nós formos estudar o livro dos médiuns a fundo, nós vamos saber que a mediunidade, ela tem diversas formas de se apresentar. Todos nós somos médiuns, Tânia? Sim. Todos nós somos médiuns. Só que uns são médiuns extensivos, ou seja, desde muito cedo ouve, vê vultos, ouve vozes, de repente fala coisas pela boca que não foi aquilo que queria dizer. E há aqueles outras pessoas que a mediunidade não é tão intensiva dessa forma. Mas médium todos nós somos. Ai, Tânia, não quero ser médium. Reclamasse antes de reencarnar. Porque o nosso corpo físico, o nosso cérebro, tudo, a composição física nossa, o nosso biotipo, o nosso cérebro, tudo é constituído de maneira que possamos exercitar a nossa mediunidade. Então é a mesma coisa que você chegar numa casa, ela está toda equipada assim, como essa daqui, tem luz, tem ventilador, e dali a algum tempo você fala assim, eu não quero mais luz, porque eu não aguento mais os aumentos. Então eu vou viver como viveu meus avós, de lamparina e de vela. Pode-se desligar tudo, mas as conduítes, as lâmpadas, os fios estão presentes. Nós podemos simplesmente dizer, eu não quero ser médium, eu não quero fazer o desenvolvimento mediúnico, o estudo, eu não quero trabalhar, eu não quero compromisso com essas coisas. Mas não vai ser retirado de nós o sentido que foi otorgado para a nossa reencarnação. Tem gente que fala assim, ai, mas fulano de tal deixou de ser médium. Não, fulano de tal não está utilizando a luz. Mas a luz na casa toda, se ele quiser é só ligar. A mediunidade é um peso? Não. Mediunidade é um sentido. É um peso enxergar? É um peso falar? É um peso ouvir? Então a mediunidade também não é um peso. Então tem gente que fala, eu sofro, eu sou médium, eu sofro tanto. Não, a gente sofre porque faz burrice. A gente sofre porque estamos aqui reparando as dívidas das reencarnações passadas. Nós sofremos porque a gente pensa pouco e simplesmente a gente age por impulso. Mas mediunidade não é sofrimento. Porque se mediunidade fosse sofrimento, Chico Xavier não teria vivido até os 92 anos em plena vivência mediúnica. Divaldo Pereira Franco não estaria com seus 86 anos em plena vivência mediúnica. Então mediunidade é doença, Tânia? Não, mediunidade não é doença. Mediunidade não é uma cardiopatia, não é uma diabetes, não é uma anemia. Mediunidade não é para ser tratado com psiquiatria. Mediunidade não é para ser tratado com psicólogo. Mediunidade é para sentar, estudar o processo que está ocorrendo e servir em nome de Jesus. Ai, Tânia, eu quero ser médium, mas eu só posso ir na casa espírita uma vez por semana. Então escolha para vir no dia do estudo. Médium que não estuda serve às trevas, porque fica muito empolgado com a mediunidade. E mediunidade cai no chão. Ai, Tânia, eu tive um sonho. Eu vi algo que vai acontecer na vida da minha vizinha. Eu posso contar para ela? Não. Mediunidade não é mexerico. Faça uma prece. Envolva em bom pensamento. Porque nenhum de nós podemos derrogar as leis divinas. Assim sendo, você vendo ou não vendo, ouvindo ou não ouvindo, pode acontecer ou não. Dependendo do que está programado para aquela pessoa e dependendo da atitude daquela pessoa. Eu posso cobrar? Não. Mediunidade é algo que foi nos entregado de graça. Dado de graça, temos que entregar de graça.
Então eu vou uma vez por semana, estou trabalhando na casa espírita, que não vou receber nenhum centavo. Dê graças a Deus de poder ser útil. Mediunidade não é para ser cobrada. Ah, mas eu conheço gente que cobra. Sim, e que trabalha com as trevas. Porque os amigos espirituais que estão a serviço com Jesus não trabalham com a escuridão. Então, eu preciso entender que para que eu seja médium, eu necessito ter a boa vontade de aprender e a boa vontade de me reformular. Porque não dá para mim ser médium cuidando da vida alheia. Não dá para mim ser médium simplesmente com ódio no coração. Não dá para mim ser médium simplesmente com inveja do corpo bonito da minha vizinha. São coisas que não dão certo. Mediunidade tem que estar em equilíbrio. Como é que eu coloco essa mediunidade em equilíbrio? Para servir em nome de Jesus, estudar em nome de Jesus. Então, se eu não posso ir na casa espírita mais que um dia, eu vou na casa espírita no dia de estudo. Porque médium sem estudo não vai servir a Jesus. Ai, Tânia, mas eu sou médium, eu estou estudando, mas às vezes aquele espírito me pega em casa. Não, casa não é sempre espírita. Todos nós somos responsáveis pela matéria que foi nos dada. Então eu não posso deixar que um espírito me jogue no meio da rua, nem que eu passe vergonha. Eu não posso deixar simplesmente que um espírito entre na minha casa e quebre tudo. Eu não posso deixar simplesmente que um espírito fale para outra pessoa aquilo que a pessoa ainda não está pronta para ouvir. Então eu preciso desenvolver a minha mediunidade de tal forma que eu tenha controle absoluto sobre ela. Eu não posso me dar o luxo de viver 24 horas em função de espírito. Porque o médium não tira as férias. Padre tira férias de ser padre? Não. Todo domingo tem a Santa Missa com o Padre Marcelo. Eu não posso tirar férias da minha mediunidade. Eu posso dizer assim, olha, janeiro eu estou de férias, eu não dou palestra, janeiro eu estou de férias, eu não dou aula, janeiro eu estou de férias, eu não psicografo os livros, mas eu vou continuar sendo médium. Só que eu tenho que impor em mim uma disciplina. Porque não é em todo canto que eu vou estar, que o espírito pode simplesmente chegar e dizer assim, Tânia, vamos escrever. E aí a pessoa fala assim, eu parei tudo para escrever. Tudo tem dia, tem hora e tem momento. Vamos escrever tal dia, tal hora. Eu faço uma certa combinação. Padre Léo, nós vamos escrever quinta-feira, 2 horas, quinta-feira, às 15 horas. Padre Léo, no momento nós não vamos escrever. Mas assim que for possível, nós voltaremos ao nosso compromisso. Eu não posso ficar incorporando em qualquer canto. Fui ficar com a minha vizinha no hospital, e uma das minhas mediunidades é ouvir o que o outro pensa, que a gente chama de telepatia. Quando eu cheguei lá, eu estava ouvindo tudo, mundo físico, mundo espiritual. Parecia que na minha cabeça estava simplesmente a torcida do Corinthians gritando. Eu falei, eu não posso. Aqui eu vim para cuidar dela. Eu não posso. Me desliguei. Não era o momento, não era o local. Tânia, criança já é médium? É. Principalmente porque as crianças, até 8 anos, olha como é importante a gente estudar. Até então eu acreditava que a criança aos 7 anos ia estar plenamente reencarnada. Depois, estudando com um grande médium, um grande orador espírita, Raul Teixeira, eu descobri que a criança vai estar plenamente reencarnada com 8 ou 9 anos, dependendo do espírito. Então, até lá, ela está até mais lá do que aqui. Por isso que a gente fala, nossa, mas a criança estava tão bem. Assim nos conta Raul Teixeira, né? Ele mesmo que nos diz assim, a criança estava tão bem, brincou, jogou e de repente dá uma febre, alguma coisa, e a criança morre. A criança vê os espíritos assim como nós estamos vendo uns aos outros. Então, por isso que ela tem sempre um amiguinho que nós não vemos. E ela vai conversando com esse amiguinho. A criança não tem medo. Por que a criança não tem medo? Porque ela acha que todo mundo está vendo. Ela acha que aquilo é natural. O ano passado, meu irmão ainda morava em casa. E nós fomos almoçar lá uma vez. E aí, em determinado momento, a casa que ele morava era bem pequenininha, a gente pegava um prato, cada um sentava para comer no canto. Em determinado momento, a minha sobrinha, que na época tinha 5 anos, começou a se esticar com a minha mãe, entregando o prato e dizendo, vó, bota para mim. Vó, bota para mim. E minha mãe falava, Sabrina, levanta daí e me traz o prato. Não posso não. Se eu levantar daqui, o Joãozinho vai sentar no meu lugar. A hora que ela disse o Joãozinho vai sentar no meu lugar,
Gente, eu queria ter gravado. Meu irmão deu um salto. Foi correndo para a cozinha e só ele comeu lá na cozinha. Um desespero, um medo. Mas só que criança não tem medo. Ela nem entendeu porque o pai dela estava correndo naquele desespero. E continuou ali e olhava para o lado e ainda dizia, não senta, não senta. Meu irmão já estava na cozinha. Tanto que hoje, quando ela vê algo ou ouve algo, ele fala, vai lá para a casa da sua tia. Fala lá com ela que não entende dessas coisas. Não é que ele não entende. Meu irmão, apesar de ser, vamos dizer assim, evangélico quando quer, ele traz uma grande mediunidade. Mas ele não deseja se comprometer com a mediunidade. Vai se responder por isso? Vai. Nessa reencarnação ou numa próxima? Não sei. Talvez ele faça tantas outras coisas melhor que Deus até entenda, mas isso não vai sentar ele de numa outra reencarnação vir com uma mediunidade mais acirrada. Então, a mediunidade é dívida? Não. É uma oportunidade. Porque através da mediunidade a gente se torna mais sensível. E a sensibilidade faz com que a gente olhe para o outro de uma maneira mais entendível, mais compreensiva, com mais afeto. Muitas vezes a gente se torna médium, Deus nos dá essa oportunidade. Por quê? Porque nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, queremos as coisas ao nosso tempo. E nós vamos entendendo, como médium, praticante, que tudo tem um tempo, que tudo é dado por Deus. Então a mediunidade é uma forma de aprender a conhecer os ensinamentos de Deus com mais doçura. Não é uma pena. Então a mediunidade hoje, como ela é exercida? Até algum tempo atrás, Chico Xavier, ele tinha um hábito que eu acho muito lindo. Chico Xavier, quando começou a psicografar as cartas das mães, ou seja, que vinha de lá para cá a resposta de como estava aquele ente querido, primeiro ele começou a psicografar para as mães que tinham perdido os filhos, e depois aquilo foi ampliando, esposa, pais foram, tios, aquilo foi ampliando de uma forma tão intensa, que muitas vezes Chico Xavier psicografava cartas e não estava o ente querido ali. Mas ele era tão preciso no amor ao próximo, ele era tão preciso na disciplina, ele era tão reformulado espiritualmente, que ele conseguia não só trazer a comunicação com a letra do desencarnado, com a assinatura do desencarnado, como muitas vezes com o endereço para onde deveria ser entregue aquela carta. É por isso que o Fórum Brasileiro aceitou várias cartas de psicografadas do Chico Xavier. Tânia, se eu for psicografar essas cartas algum dia, é assim? Não. Nós ainda não temos a mesma condição de Chico. Nós vamos psicografar, a mãe, a família, o pai, a avó, o tio, a esposa, vai saber que naquela carta, quando lê, é aquela pessoa, mas não vai ter a mesma escrita, a mesma assinatura, porque nós não trazemos conosco esse mecanismo que é tão raro, por isso dado a um espírito tão especial como Francisco Cândido Xavier. Ele tinha o hábito de psicografar os livros de Emmanuel e depois ele voltava com borracha, apagando tudo. Até que em determinado momento, Emmanuel disse para ele que aquilo não estava rendendo. Então Chico começa a datilografar. Ou seja, a psicografia vai ser atuada de tal forma que em vez de ele escrever, ele datilografa. E assim foi. Hoje, Carlos Bacelli, que é um dos médiuns que aprendeu com Chico, né, desenvolveu com Chico a psicografia, ele faz isso no computador. Olha a evolução que teve. Das mesas girantes, já tem gente psicografando no computador. Só que essa evolução, ela se dá para que nós possamos, assim, ter mais livros para poder ler, mais tempo também. Porque tem gente que fala assim, Tânia, eu não estudo, porque simplesmente eu não tenho tempo. Mas a codificação, ela já está em áudio. Coloca um fone no ouvido, vai fazendo as coisas e vai estudando. Não, Tânia, fulano não lê a codificação porque simplesmente é cego, lê em braille. E também no computador dá para aumentar as letras. Então não há desculpa. Todos os mecanismos foram trazidos pelos Espíritos da Verdade, que foi que nos acordou para a mediunidade, através de Kardec, para que possamos ser instrumentos úteis, para que possamos saber a quem estamos servindo. Porque apesar da enxada estar na mão do lavrador, e ela ará a terra,
ou está na mão do engenheiro agrônomo e arar a terra, essa enxada precisa ter corte. E o corte é a nossa reforma íntima, o estudo e muita disciplina. Até nos tratos dos espíritos. Por quê? Porque as trevas estão sobre a terra, como sempre esteve. E há espíritos do outro lado, rezando para que a gente caia. E outros fazendo de tudo para que a gente, de fato, realmente caia mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que pensamos, com o que emanamos para o outro, para que não para não trazermos companhias vibratórias baixíssimas. Muitas vezes eu vi, enquanto dirigia uma sessão mediúnica, que aquele médium, ele não estava ali em condições de trazer nenhum conhecimento. Porque é perceptível. Às vezes a gente está tão desequilibrado que é melhor que a gente não se coloque na condição de auxílio. Primeiro nos auxiliemos, primeiro nos tratemos, para que possamos melhorar. Tânia, como é que eu sei que eu sou médium mesmo? E essas coisas não são coisas da minha cabeça, não são invenção minha. Primeiro, quando um espírito ele chega para se comunicar conosco, através da psicofonia, da incorporação, da psicografia, ou da audiência, da clarividência, esse espírito ele emana no ambiente uma energia gigantesca, que apesar de outros médiuns não ver, muitas vezes por não serem clarividentes, eles vão sentir. É aquele momento que a gente disse assim, me arrepiou. É aquele momento que você sente uma energia adentrando o seu corpo espiritual. Porque todas as comunicações espíritas se dão de espírito a espírito. Não atua no corpo, atua no espírito, atua na epífise, aonde é guardado esse nosso maior sentimento de gratidão ao Criador, que é a oportunidade de ser um instrumento. Então, o que ocorre, meus amados? Como eu posso saber que eu estou sendo útil? Vigiando-me. Se não tenho certeza, melhor que eu não fale. Tem gente que dá um show danado, cansei de ver isso, dá um show danado, e de repente eu olhava para o outro lado, eu vi o espírito que deveria estar no corpo daquela pessoa, olhando e dizendo assim, que coisa ridícula. Eu falava, Jesus amado, agora como é que eu digo para esse fulano que não tem espírito aí? E eu não sei usar meias palavras, já dizia logo, estou vendo espírito nenhum. Ou melhor, eu estava num canto e o fulano no outro. Então que possamos dizer, eu estou vendo, eu estou sentindo, quando de fato for verdade. Mediunidade não é para resolver problema íntimo e pessoal de ninguém. Eu recebi uma mensagem no reservado do Face, alguns meses atrás, onde uma pessoa tinha dito para mim assim, olha, eu fui na casa espírita e me disseram que eu estou grávida. Só que eu fui no médico e o médico disse que não, mas pediu um exame. Então eu gostaria de saber se eu estou grávida ou não estou. Eu falei, volta no médico ou na casa espírita que você foi. Eu digo com isso. Primeiro que mediunidade não está com especulação. Segundo, se eu sou uma médium séria e estou trabalhando com espírito sério, eu não vou falar coisas que possam estar colocando em dúvida. Os espíritos, quando estão a serviço de Jesus, eles dizem sim, dizem não ou não dizem nada. Então nós não podemos, a pretexto de resolver, a fulano, você não sabe o que eu ouvi. Ciclano, você não sabe o que eu ouvi. Não nos metemos aonde não é problema nosso. E se for um problema nosso, vamos passar pelo crivo da razão. Vamos deixar que o tempo responda. Não vamos sair por aí dizendo coisas que depois venham nos comprometer. E daí a gente fala assim, não, mas não fui eu que disse, não, foi o mentor. Será que o mentor tem tanto tempo assim? Que o meu não tem. E quando eu quero fazer alguma especulação com ele, porque ele é alemão e às vezes eu quero perguntar alguma coisa, eu sou historiadora, ele vira para mim e diz assim, está desocupada? Vá se ocupar. E não me responde. Então eu comecei a pensar assim, por que esse povo fica assim? Aumentou, 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 aumentou. Será que os espíritos do outro lado da vida não têm o que fazer? Será que os espíritos do outro lado da vida não estão ocupados? Bem nesse momento que a Terra passa de uma transição a outra?
Ou tem gente que fala assim, não, eu sei como trazer seu marido, eu sei como trazer seu amor de volta, mas sem amor ele nunca foi. Se você precisa trazer de volta, aquilo não te pertence. Não, mas eu preciso amarrar fulano. Possa fazer, gente, o tipo de magia que quiser. Eu acredito e confio que realmente dá resultado. Por 7 anos. Depois disso, vira uma desgraça a vida do fulano. Então, vamos deixar que a vida siga seu curso. Eu gosto de Cicrano, mas Cicrano não gosta de mim, vai cuidar da sua vida. Com certeza arranjará alguém que goste de você. Porque talvez nessa reencarnação ele não está para você. Ai, mas eu não estou conseguindo um serviço, Tânia. E aí a mãe fulana disse que arruma um serviço. Ué, mas se ela arruma um serviço, por que não arrumou o dela? Por que ainda vive de trabalho?